e o Senhor. Tudo que está passando na minha vida, o Senhor está no controle de tudo. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, o Senhor está no controle lá na tua casa, na tua vida. O Senhor está no controle da tua saúde. Ele sabe de tudo. Glória a Jesus. Eu também quero aqui deixar uma palavra bem rápida da parte de Deus, que Deus colocou no meu coração. Glória a Jesus. E eu peço que a igreja fique conosco. Deus tem uma palavra para o teu coração. Como Deus falou comigo através do seu Espírito em oração, dizendo que antes do ano acabar, ainda há muito mover do seu Espírito e que é tempo de águas profundas, irmãos. Eu lembrei de um texto bíblico que fala de um homem que ele foi simples, que ele foi humilde, que ele teve amor. No momento mais difícil da sua vida, ele se levantou. E aí eu quero compartilhar com você no livro de Neemias, capítulo de número 6. Glória a Jesus. Eu quero deixar aqui um versículo para o teu coração. Olha como Deus é poderoso. Diz assim a poderosa palavra: e enviei-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu deixasse fosse ter convosco. É assim, o inimigo ele fica lançando setas, convite, pratos para parar a sua igreja, mas a igreja que está firme no propósito de Deus, ela não se rende, ela não se abaixa, e quando ela se encurva é para gritar por socorro àquele que é fiel. Entenda, esse livro fala do profeta Neemias, um dos profetas menores. Glória a Jesus. E nesse texto em que nós lemos, no capítulo de número 6, diz que os inimigos conspiravam para surpreender e intimidar o profeta Neemias, lá na epígrafe, no título do texto. Então, queridos, eu quero narrar isso aqui para o teu coração, para você entender o que Deus está falando conosco na tarde deste dia. Veja bem, a Bíblia, ela relata em um tempo determinado que Salomão, ele vai falecer. E quando Salomão vai falecer, o seu filho Roboão, ele vai assumir um dos reinos, porque os reinos vão ser divididos em dois: o reino do norte e o reino do sul. Agora, Roboão, ele está tomando conta e ficando à frente, liderando o reino do sul, a saber, Judá e Jerusalém. E Jeroboão, ele fica com o reino do norte, Israel em Samaria. E Deus, irmão, deixa eu dizer logo aqui da parte de Deus, Deus não se agrada com divisão. Deus, ele não se agrada quando a gente, irmãos, estamos se dividindo, fazendo as coisas que saem da vontade de Deus, da vontade e da posição que Deus nos coloca. A igreja, ela tem que andar de mão dada, ela tem que andar unida, ela tem que andar abraçada, ela tem que andar glorificando a Deus, entendendo que o dono da igreja é Deus, não é o homem. Então, quando acontece divisão, sempre vai acontecer contenda, sempre vai acontecer discussões, louvado seja Deus. Mas a igreja que anda de mãos dadas, ela se torna uma igreja forte. Louvado seja Deus. Então, queridos, com o reino dividido, o reino do norte é um reino que, com o tempo, ele vai começar a idolatrar, irmã Alessandra. Ele começa a fazer tudo que desagrada a Deus. Não é diferente do tempo de hoje. É tanta coisa errada. E aí esse reino, ele começa a fazer tudo que desagrada e provocar a ira de Deus. Provoca, irmãos, de uma forma que Deus olha e permite que os assírios tomem este reino para si e leve o povo cativo. Aí agora no ano 734 a.C., os assírios, ele levam o povo do reino do norte ao cativeiro dos assírios, que é chamado assim, cativeiro dos assírios. Ele leva e lá, ele mata os homens, ele faz com que as mulheres se tornem escravas, as crianças. Por quê? Por causa do pecado que cheirou mal as narinas de Deus. Irmãos, o nosso Deus, ele não perde o controle da nação.
Ele não perde o controle da sua igreja e do seu povo. Nosso Deus, Ele tem olhos como chamas de fogo. Ele alcança até o mais miserável do homem. Ele vê tudo e está no controle de tudo. Glória a Jesus. Então, sendo que o reino agora está exterminado, o reino do norte, o reino do sul, com o seu reino, com o seu rei Rehoboão, deveria fazer a diferença, como foi dito hoje pela manhã. Se viu que o povo estava idolatrando, fornecando, mentindo, pecando diante de Deus, era para fazer a diferença. Era para fazer o contrário daquilo que o povo estava praticando. Era para eles se voltarem mais para Deus em oração, em louvor, em comunhão. Por quê? Porque se viu que Deus permitiu algo, é porque, meu irmão, a gente quando vê o negócio apertar, como eu já falei, nós devemos estar em comunhão com Deus, em oração, em busca, e não fazer o que o povo lá fora está fazendo. É por isso que tem tanta gente trazendo o mundo para dentro da igreja. E Deus está dizendo, vocês precisam me buscar em oração. Vocês precisam buscar consagração. Volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Tenha comunhão. Busque a minha presença, diz o Senhor. Louvado seja Deus. Só que o povo continua fazendo a mesma coisa, pecando contra a vontade de Deus. E foi falta de aviso? Não. Porque Deus enviou a Jeremias a dizer, arrependa, povo, para de pecar, para de imundícia, porque o pecado de vocês está chegando à narina de Deus, e Deus também está com chicote na mão, para chicotear o povo que está praticando a iniquidade. Irmãos, nós não estamos de brincadeira, e muito menos o nosso Deus. Ele tem anzol, viu? Ele tem prumo. Eita, glória a Jesus, ele tem espada. E ele vai permitir no ano 605 a.C. que o Império Babilônico, um dos maiores impérios daquele tempo, se levantasse contra o povo de Deus, para levar o povo cativo. E agora, Nabucodonosor se levanta e entra com tudo em Israel. Ou seja, destruindo toda Jerusalém. Ele queima os portões e derruba os muros. E deixa a cidade desolada, deixa a cidade aberta. E aí fica fácil, irmão, quando nós não estamos cercados do muro, que é Deus, que é a nossa proteção, quando nós não estamos com a armadura de Deus, fica fácil do inimigo vir e tocar no povo de Deus, tocar no povo santo. Glória a Jesus. Jerusalém, ela era arrodeada de muros e portões e portas. Era 12 portas ao redor de Jerusalém, para proteger dos inimigos. 12 portais. E cada porta representa, Clarinha, algo espiritual. Cada porta tem o seu espiritual diante de Deus. Porque Deus não faz nada na vida do homem e da mulher sem antes ele já ter preparado uma história. E a história que Deus prepara para mim, para a tua vida, ela já tem um final que Ele mesmo já escreveu, aleluia. Só que quem faz a mudança na história de Deus é nós mesmos, quando nós damos as costas para Deus. Mas de uma vez que eu me coloco à disposição de Deus, os sonhos de Deus na minha vida, todos eles são realizados. Havia 12 portais, e essas portas, ou portais, era a porta da ovelha, tinha a porta do peixe, tinha a porta porta velha, tinha também a porta do vale, tinha a porta do monturo, olha só, tudo espiritual, a porta da fonte, por onde o povo entrava, a porta das águas, a porta dos cavalos, por onde os cavaleiros entravam, a porta oriental,
portal que dava para Jerusalém, a entrada principal, e tinha também a porta da guarda, a porta de Efraim e a porta do gado. Louvado seja Deus, 12 portas. Aqui era por onde cada um que negociava entrava. Quem negociava sobre o gado, acerca dos peixes, aquele que ia para a porta do vale, cada um tinha um segmento. Louvado seja Deus. E eu acho interessante, queridos, que Nabucodonosor, ele queimou todas essas portas e derrubou os muros, deixando a cidade à mercê dos seus inimigos. Louvado seja Deus. Só que passando o tempo, o povo volta do cativeiro. E agora eu quero entrar aqui na reflexão. Só que quando o povo chega na cidade, onde Jeremias fica profetizando em todas aquelas destruição, nos entulhos, profetizando e dizendo, acho interessante, Jeremias, ele diz, caiu e foi destruída toda a cidade. Quem dera que pudéssemos voltar a ser quem éramos antes. Mas a cidade agora está em ruína. E tudo foi destruído. Então, quando o povo volta e olha a situação, quando eles voltam do cativeiro, o povo voltou e estava em miséria. O povo olha e está o muro caído, os portões queimados, o povo não tem força para restaurar. Até tentar, tenta, mas não consegue. Por quê? Porque precisa-se de um renovo espiritual. Precisa-se da presença de Deus. Queridos, quem busca água na fonte é restaurado, é renovado. Quem olha e entra e mergulha no oceano do Espírito sai diferente. O povo, para restaurar, para renovar, precisava do poder de Deus sobre a sua vida. Louvado seja Deus. Aí Deus que é onipresente, onisciente, Deus que é onipotente, tem poder para fazer, para mudar a história. E eu já quero ser boca de Deus nessa tarde e dizer para você que Deus está mudando a tua história, que Deus está trazendo um renovo. Sabe o que Deus fala nessa tarde? Eu quero já dar o tema para essa mensagem. Restauração é o nome que eu quero deixar aqui como tema. Restauração, vai ter restauração na tua vida. Tão somente busca a água do poço que vai dar tudo certo. Deus vai ser teu protetor, irmã Flávia, vai dar a direção para você reconstruir. Oh, aleluia, nada está perdido. Onde Deus está tem reconstrução e transformação. Louvado seja Deus. E agora Deus, eu acho extraordinário. No capítulo 1 de Neemias, glória a Deus. O nome Neemias significa Deus consola ou confortado por Deus. Olha que coisa linda, Deus consola ou confortado por Deus. A Bíblia diz que Anani, irmão de Neemias, vai fazer-lhe uma visita. E ele está vivendo em um palácio, lá no palácio das fortalezas de Suzã, na Pérsia. E ele está lá vivendo e sendo mordomo, ou seja, copeiro do rei Artaxerxes. E lá ele serve ao rei, ele tem uma intimidade com o rei. Senta do lado do rei, serve ao rei. Antes do rei consumir a bebida ou o alimento, ele prova antes. Antes, Neemias chegava diante do rei com alegria. Os dois conversavam. O rei e a rainha conversavam com Neemias, tinham intimidade. Só que quando Anani chega, junto de alguns homens, alguns homens de Judá, ele vai se apresentar a Neemias e Neemias vai perguntar-lhes, olha, como está o nosso povo? Como vai Jerusalém? Como é que está o povo? Aí Anani vai dizer, está em miséria. O povo está numa situação de desespero. Não tem quem faça o povo se erguer. O povo está sem casa, sem alimento, pedindo a um e a outro. Pense no sufoco que o povo está. Ô irmã, isso é palavra, é Bíblia.
É para a gente se alimentar e sair daqui diferente, transformado e acreditando que Deus pega lá do outro lado para usar aqui. Você veja que Deus poderia levantar qualquer um ali dentro de Jerusalém, mas Deus vai lá na Pérsia, levantar Neemias, para Neemias fazer uma grande obra. E essa obra não era de Neemias, mas sim de Deus. E Deus, Ele precisa, irmãos, que você esteja pronto e disposto a fazer a obra. Mas crendo que o inimigo, ele vai tentar contra a tua vida. Mas quem Deus escolhe, quem Deus chama, Ele se responsabiliza. Não tem quem te derrube. Tome posse dessa palavra. Deus está te livrando e te guardando, te protegendo, você e a tua casa. Abre a tua mão, toma posse e diga: eu creio. Porque Deus, Ele não desampara os seus. Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Antes eu vejo um povo abençoado. Ei, o povo de Deus é o povo mais alegre do mundo, irmão. O povo de Deus é um povo próspero, é um povo que tem saúde. Deus não deixa faltar o pão na mesa. Deus não deixa. Aquele que é fiel, aquele que está na posição, aquele que está buscando água, ele recebe água. Aquele que está, irmão, pegando no cântaro, carregando água, dando água aos camelos, aos cavalos, como Rebeca, esse daí é abençoado, é próspero. Deus tem um plano de restauração para a tua vida e para o teu caminho, em nome de Jesus. Oh, aleluia, louvado seja Deus. É tempo de reconstrução, é tempo de se levantar. A Bíblia diz que quando Anani, ele diz assim: olha, os nossos irmãos não estão bem. Os restantes que restaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. Sabe o que é, irmão, você ser desprezado? É você não ter ninguém para te abraçar. É você não ter ninguém para ir ali te dar um apoio. É você precisar de um alimento e não ter ninguém desprezado para levar uma cesta básica para você. É você precisar de um socorro de Deus e não ter ninguém para dizer: olha, aqui a minha mão eu estendo para você, eu vou te ajudar, vamos fazer um propósito, vamos orar. É difícil. E no tempo de hoje que o amor está se esfriando, o negócio está estreito, está mais difícil ainda. O povo está desprezado, o povo está em miséria, o povo está sofrendo. E tem mais, o muro de Jerusalém está fendido e as portas queimadas a fogo, Neemias. Não tem jeito. E no versículo 4 do capítulo 1 diz que Neemias, ele ouvindo estas palavras, ele diz: assentei-me e chorei. Porque ele não teve força de ficar em pé. Ele assentou e chorou. E ele disse que quando ele assentou e chorou, ele disse: lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Na hora que a notícia ruim chegar, meu irmão, é hora de você orar, é hora de você se lamentar, jejuar. Esse tempo agora é esse aí mesmo, esse que nós estamos vivendo, o século 21. É tempo da igreja se levantar. Cadê você, mulher de oração? Cadê você, homem de oração? Cadê você que diz que paga o preço? Cadê você onde você está? Deus está te convocando. Tem uma guerra aí fora que eu e você se se tivermos prostrados, não vamos ter força. Então se revista de toda a armadura de Deus hoje para guerrear a guerra. Esta guerra, quem te convocou foi Deus, não foi o homem. Então se levante. Quando ele ouviu a resposta do seu irmão, a Bíblia diz que ele assentou, chorou e lamentou. Porque quando ele lembrava dos seus irmãos, a casa dos seus pais, quando ele lembrava como era Jerusalém, irmãos, davam uma dor. E quando a gente pensa no primeiro amor, quando a gente pensa naquela igrejinha, quando a gente pensa naquelas irmãs que se reuniam, 4, 5 irmãs, faziam um ciclo, começava a clamar, começava a orar, começava a invocar o nome de Deus, e Deus descia no meio da congregação, e era tanta festa, tanta alegria, irmãos. Toda semana era o culto de ação de graça, Deus curando o câncer, Deus operando, mas está faltando o quê? Oração na igreja. Deus está cobrando a oração do seu povo. Desde a semana passada que Deus coloca no meu coração: ei, minha filha, ore mais, porque a igreja é quem foi convocada. A igreja de Deus é o exército do céu.
Lavaste que manava sobre cantaraia, lavastéria. Orabalabachere que manaia, sobre cavaste manai. Deus de Deus dos nossos pais, lave a súbria. Espírito Santo, Deus grande. Ai, Deus. E a oração, ele diz a Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade que para aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. Estejais, pois, atento os teus ouvidos, teus olhos abertos, Senhor. Oh, Deus, para ouvires a oração aqui do teu servo, que hoje faço perante ti. Eu faço essa oração, meu Deus, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, os teus servos, aleluia. Que oração tremenda deste homem. Que jejum grande, que coisa maravilhosa nós aprendemos nessa tarde com Neemias. A buscar o Senhor no dia da adversidade. Está aí, irmãos, a adversidade. E cadê esse? Camandarai, camandaste, manava a sua igreja. Ai, cadê o povo que grita? Ai, Senhor, nós precisamos de ti. Cadê? Cadê o povo que diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Cadê o povo do Salmo 121 que diz: eleva meus olhos para o monte onde virá meu socorro? Cadê? A Navastor que manai, Deus diz: eu estou procurando. Rabassuri de camanto, ramanabashareviastor. E ele é sincero em dizer assim no versículo 7: todos nós se corrompemos contra ti. Ele reconhece. É nessa hora que a gente tem que diminuir e reconhecer que nós somos falhos. Ele diz: nós se corrompemos, Senhor, contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste, para que nós cumprisse e obedecesse a tua palavra. E ele ora. A Bíblia diz: sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele. Ele tomou o vinho, ele deu ao rei, perante ao rei. No capítulo 2 de Neemias diz que Neemias se apresenta depois de muita oração, muita consagração diante do rei. Só que quando ele entrega a bebida, irmã Edileuza, e prova, que entrega ao rei, o semblante de Neemias não é mais o mesmo. Aquele semblante alegre, porque Neemias tinha conforto no palácio, Neemias tinha alegria, Neemias estava tudo bem, não era um homem tão pobre assim não, era um homem que estava do lado do rei, era servo, mas estava lá, se sentia bem. Só que ele agiu de íntima compaixão, como foi dito aqui. De íntima, o coração dele se moveu. E o segundo mandamento é: amarás teu próximo como a ti mesmo. Ele sentiu isso aí, o mandamento. Ele se levantou, minha irmã, e se levantou firme. E quando ele se levantou, dentro do coração dele nasceu amor pelo seu irmão, pelo próximo, por Jerusalém, pela sua terra, pela sua nação. E ele pensou: eu não posso deixar o meu povo lá, Senhor. Eu preciso de um socorro, eu preciso chegar lá. Eu não posso ficar parado. Só que aí ele começa a ficar triste, orando, jejuando. Ele começa a entristecer. Só que o rei Artaxerxes, ele vai perceber. E quando ele vai perceber, ele vai dizer: Neemias, por que estás tão triste? Deus sabe do nosso coração, Ele conhece. E já foi dito aqui no chat, e através de meus irmãos que estão online comigo, que há um tempo determinado para todas as coisas. Tempo de se alegrar e tempo de entristecer. O tempo de alegria de Neemias passou. Chegou um tempo de tristeza. O coração dele estava apertado. Só que ele vai agir, ele não vai ficar parado. O rei vai perguntar: por que você está triste? Porque o teu semblante está decaído, está entristecido. Porque você, Neemias, está assim, você não é assim. Aí Neemias vai dizer: sabe o que é, rei? É que a minha terra, o meu povo, está padecendo, está em miséria. Os muros estão caídos, e os inimigos a qualquer momento podem entrar e querer destruir o que sobrou. Eu preciso, rei,
de algo da parte de Deus. Aí Deus toca no coração do rei. E o rei diz: o que tu me pedes? O que você me pede? O que você me pede? O que você precisa? Nessa tarde, você que chegou aqui, adentrou pelaquela porta. O que você precisa da parte de Deus? É restauração dos teus muros, dos teus portões queimados. Na autoridade do Espírito Santo, eu te digo: vai ter restauração no teu casamento, na tua casa, na tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus vai ter restauração. Vai ter renovo. Deus vai visitar o teu espiritual. Deus vai visitar a tua alma. Deus vai trazer alegria de novo. Porque Deus está trabalhando ao teu favor. Receba esta palavra no nome santo do Senhor. Capítulo 2 de Neemias, versículo 4. O rei diz: que me pedes agora? Ele diz: então eu orei a Deus. Olhe, quando Deus, Ele nos faz uma pergunta, você dobre seu joelho rapidamente e vá orar a Ele, porque você precisa estar com o ouvido bem aberto para entender a resposta. Abacuque disse: quando eu orei ao Senhor, aí no capítulo 12 ele diz: eu fiquei na torre de vigia, para quando meu Deus falar, eu compreender, mas de Deus eu entender o que Ele está falando. Porque se você estiver orando, mas estiver com a cabeça lá na dívida, no problema, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, nos views, quem curtiu, quem não curtiu, quem está seguindo, quem não está seguindo. Se você está de joelho pensando: será que vai dar certo? Será que amanhã eu tenho agenda? Será que eu não tenho agenda? Será que alguém me viu? Será que não me viu? Se você está orando, teu coração está cheio de coisas da terra, você não vai ouvir a voz dele. Ele está dizendo: se ligue no céu, se ligue no céu, se ligue no céu. Me busque, que tem resposta chegando aí. Oh, glória a Jesus. Você está entendendo, meu irmão? O que Deus está falando, que vai ter restauração na tua vida, já começa a colocar no altar de Deus. Aí ele diz: olha, se é de agrado do rei, e se teu servo é aceito na tua presença, peço-te que o Senhor me envie ajudar a cidade do sepultamento dos meus pais, para que eu a edifique. O nome edificar significa construir. Significa refazer, reformar, edificar alguém, levantar. Eu vou edificar. Deus está dizendo, Ele está dizendo: eu quero levantar aquilo que foi caído, destruído, derrubado. Eu vou levantar, eu vou edificar e trazer restauração. Aí o rei diz: pode ir. Aí ele aproveita e já pede as cartas. Você conhece a história? Ele já pede permissão para pegar as matérias-primas, para construir, para refazer portões e muros. E aí ele segue. E sabe o que é que o rei faz, irmã? Sabe o que ele faz? Ele diz: vou te dar um pequeno exército, você não vai só. Vou te dar matéria-prima. Vou te dar condições, vou te dar carta. E ainda vou mandar você com meus homens, você não vai só. E sai, Neemias, olha, vou te dar a direção, não é isso assim, Flavinha? Vou te dar a direção, vou te mostrar, vai. E ele vai. A Bíblia diz que quando ele chega em torno de 3 dias, ele vai entrar na cidade em silêncio. Eu estou pulando aqui para a gente terminar. Ele entra em silêncio, irmã, sabe? Ele entra na cidade e diz que ele vai montado em um cavalo. Só que o que eu acho interessante é que quando ele vai entrar na cidade, ele chama alguns homens. Ele não conta para ninguém. Olha, o segredo do crente é não sair contando a tua vida. Porque tem gente que está um problema dentro de casa e sai contando, pedindo oração e conta o que é. E sai contando para todo mundo: irmão, vai orar. Faz que nem Neemias, paga preço, jejua, busca. Pode pedir oração? Pode, mas você tem que pagar o preço. Deus te chamou, foi para orar, para ser homem e mulher de oração, a verdadeira adorador. A gente está muito acostumado, irmãos, a estar no conforto. Talvez Neemias pudesse dizer: eu não vou não, porque eu tenho meu quarto quentinho. Eu tenho minha poltrona. Eu fico do lado do rei, eu tenho conforto. Mas nasceu dentro do coração de Neemias de fazer a obra, a vontade de Deus. Deus está convidando você nessa tarde: faça a minha obra. Se estiver pensando em entregar, irmã, já vá desistindo agora, você que está me ouvindo. Não entregue não, porque vai ter um momento em que você vai sentir falta.
As águas é profunda. Só mergulha quem tem negócio. Ezequiel teve uma experiência nessas águas. Ele entrou até o calcanhar. Depois ele foi entrando, ele foi entrando. Quando ele chegou, irmã, bem aqui, aí ele disse, agora está muito fundo, eu tenho que mergulhar. Mergulhe naquilo que Deus te chamou. Faça a vontade de Deus, irmã. Faça a vontade de Deus, não olhe para a direita nem para a esquerda. Quem faz tua agenda, irmã Alessandra, é Deus. A plaça quer mandar fasta, quer mandar. Deus diz, descansa até o que manda fasta, quer mandar. Sou eu que mando e cuido, repla sobrecai. Não te preocupa com o homem, você não precisa. Você só precisa da minha mão. A rabasteca mana te levando assim, ó. Descansa até o coração, estou no controle de tudo. Replaçou que manavastera, manavassobria. A gente se preocupa com tudo. Mas quem está no controle daquele que é fiel é Deus. Olhe para a sua irmã e diga, irmã, é Deus. É Deus. Diga para ela assim, é Deus. É Deus que está controlando tua vida. Quem está trabalhando ao teu favor é Deus. Deus sabe que você precisa. Deus sabe da tua necessidade. Deus sabia da necessidade do povo. Lá em Judá, tudo na miséria, sem ter onde morar, tudo destruído à mercê dos exércitos do inimigo. Mas Deus se levantou, viu? Como disse aqui, Ele vai se levantar e vai descer para agir ao teu favor. Quando Neemias chega e olha, eu acho lindo porque Neemias, ele vai entrar pela porta do vale. Aí ele entra pela porta do vale. Irmão, não é fácil não, você começar o ministério entrando pela porta do vale. Quando eu aceitei Jesus, primeira coisa que Jesus fez comigo foi, vai para o vale. Para tu amadurecer, para tu crescer. Em 3 meses eu estava pregando a palavra de Deus. Era no vale e pregando. Minha primeira mensagem eu preguei em Riacho Doce, numa igrejinha. Preguei para 10 pessoas. 2 não eram evangélicas. 8 eram. Era o pastor, a coordenadora, aqueles irmãozinhos, eu, aleluia, e 2 pessoas que não eram evangélicos. E eu nunca esqueço. Eu preguei o Salmo 51 de Davi. Quando Davi disse, Senhor, eu quero a tua presença. Porque tu não aceita sacrifício de tolo. Eu nunca esqueço dessa mensagem. Foi uma das minhas primeiras. Fora. Porque na igreja eu preguei também, não esqueço. João, capítulo 21. Ah, Jesus é lindo. Deus está me dando tudinho aqui, não sei porquê. Mas Ele sabe, né? E ali eu ganhei aquelas 2 almas para Jesus. Eu estava na prova, mas estava fazendo a obra. Eu estava vendo a dificuldade, mas estava fazendo a obra. Eu estava no vale, mas estava fazendo a obra de Deus. Irmãs, e como foi esse negócio? Não sei. É como a irmã já me pregou hoje de manhã. Se não for Deus, você lê o Salmo 23 e você fica se atropelando nas palavras. Se não for Deus, você não ora, você não canta, você não prega, você não tem graça, você não tem unção, você não ganha alma. Se não for a presença de Deus, tem que ter a presença dEle. Com a presença você chega lá. Neemias entrou pela porta do vale e ele presenciou as destruições que estavam lá. Aí ele achou pouco, irmã Flavinha, e entrou na do monturo, que ele queria ver o que estava caído, o que estava derrubado, fendado, os monturos, o resto de entulho. Aí ele vê, olha aí, entende o que Deus quer fazer. É por isso que Deus manda a gente caminhar no meio do vale, como mandou Ezequiel. Pegou o Espírito, levou ele lá para o meio do vale e ele disse, a mão do Senhor fez eu caminhar, pá. E aqui, ó, Ezequiel caminhando. Vale de ossos sequíssimo. Conheça o território. Meu Deus, que mistério. Conheça. Deus está te... Eita, que amanda fa. É no vale que Deus está te preparando para algo maior. É no deserto que Deus vai te preparar para o que você tem para receber. Tu crê, levanta a mão e dá glória.
É no meio desse deserto do monturo, é na porta do vale que Deus vai te dar vitória. É nessa situação aí que Deus vai te mostrar quem Ele é. Ele vai ficar frente a frente com você. Irmão, é no monte, também é no vale. Porque o meu Deus é Deus de monte, Deus de vale. Hoje você está no vale, mas amanhã você vai estar no monte. Eu faço que chore manai. Ah, o Shaddai que manda eu faço chore abaixo, mãe. Deus diz eu dou, eu tiro. A placho que manda rabaxéria. Deus diz eu tenho a chave. A placho que manda que manai. Eu abro cova, fecha que manda Kévia. E estou no controle da minha decamando, faça até manai da minha terra. Levante, cante, diga que Ele é grande. Oh Deus, eu sinto a tua presença. Ele estava se revestindo na porta do vale e depois na porta do monturo. E quando ele voltou, ele reuniu todos os homens. Aí quem estava lá? O inimigo, Sanbalate, Tobi e Gesem. Só que Sanbalate, Tobi e Gesem, um é árabe. E o outro, irmãos, aleluia, louvado seja Deus, não fazia parte do povo de Jerusalém. Não tinha comunhão, não tinha história, não tinha propósito, nenhum dos três. E a Bíblia diz que eles estavam lá. Aí Neemias diz, olha, o Deus do céu me enviou a restaurar, a reconstruir. O Deus do céu vai dar toda a estrutura para a gente resolver os problemas, para a gente solucionar as situações. Só que Tobias, Sanbalate e Gesem, os inimigos, ele vem para atrapalhar. Mas eu quero te dizer que o inimigo que tem se levantado no século 21, Deus está abatendo. O inimigo que está tentando impedir a igreja de adorar a Deus, Deus já está se levantando. Ele vai descer. A qualquer momento ele vai descer. Não brinque com a palavra. Não brinque de ser crente. Satanás não brinca de ser Satanás. É tempo de se levantar e adorar, e adorar, e adorar. Ai, meu Deus do céu, adorar. Anavassubri e candamas tequemanai. Se vocês tentarem levantar o muro ou o portão, até uma raposinha derruba. Com que você vai levantar? Só que aqui a guerra, irmãos, de Sanbalate, Tobi e Gesem contra Neemias era política. Não era espiritual. Na mente deles era política. De Neemias era espiritual. Está entendendo o que Deus está falando? É só para os espirituais. Porque Ele só revela para os espirituais. Para os carnais, não. Porque os carnais só entendem o que é da carne. Mas o espiritual entende o que é espiritual. Ei, pastor. É como ele falava em parábolas. Capítulo 18 do livro de Lucas. Ele falou por parábolas acerca do juiz iníquo. E lá em Marcos, capítulo 4, versículo 2, a Bíblia diz, e o Senhor falou muito em parábolas. Aí lá em Marcos, capítulo 4, versículo 11 e 12 diz que o Senhor, eita, glória a Jesus, Jesus é lindo, que os seus discípulos perguntaram, Senhor, por que o Senhor fala em parábola? E ele disse, eu falo em parábolas, mas aqueles que são meus, para vocês eu posso dar interpretação, você está entendendo? A você eu posso dar revelação, a você eu posso dar interpretação. Agora quem está lá fora, eles não vão entender o que eu estou falando. Sabe por quê? Isaías capítulo de número 6, versículo de número 19 diz, porque eles tendo ouvido, ele vai ouvir, não vai compreender, ele tendo olho, ele vai ver, mas ele não vai enxergar o que eu vou fazer, o que eu estou falando na tarde deste dia, a favor da minha igreja. Eu vou trazer a revelação, eu vou trazer a revelação, eu vou trazer a revelação. Meu Deus. E eu acho lindo porque lá em Isaías 6, 19, se cumpre lá em Marcos, né? Capítulo 11 e 12. Ou seja, capítulo 4, versículo 11 e 12. E eu acho interessante que Deus, ele revela. Só que Neemias já estava ligado que aquela guerra era espiritual. Que os demônios estavam usando aqueles 3 homens para derrubar Neemias. Neemias entendia que aqueles 3 homens estavam se preparando para envergonhar Neemias.
querendo diminuir, porque assim, toda vez que Deus confia a obra na tua mão, alguém quer passar na tua frente. Alguém quer te empurrar, alguém quer pisar teu pé, alguém quer te atrapalhar. Manava sobre candará. Ei, a luta pode ser até política, mas o Senhor diz assim: eu estou trabalhando no espiritual da minha igreja, eu estou reabastecendo, eu estou restaurando, eu estou renovando. Se prepare, muitas igrejas que estão vazias, Deus vai trazer de volta os crentes, porque tem muita gente já ficando com medo, tem muita gente assustado, tem muita gente aí fora que está precisando de Deus. E se prepare, se você tiver de braços abertos para receber, vai ser assim. Vai ser assim. E ele agora, depois que ele fala o que vai fazer, eu acho lindo, porque no capítulo 2 de Neemias, versículo 20, olha o que Neemias disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Olha só, e edificaremos, mas vós não tedes parte e nem justiça. Ei, Sambalate, Tobias e Gesem, vocês aqui não têm voz, vocês não têm parte, vocês não têm justiça, vocês não têm memória diante de Deus, vocês não têm nada, vocês não fazem parte, vocês não estão no testamento, não estão no livro, então não se adiante. Meu Deus, que manda faz, te que manda raia sobre cá. Meu Deus, reveste a tua fé. Que mandava sobre cá. Glória a Jesus. Somos quase 1.200 online. A igreja de Deus está de pé. Cadê a igreja? Cadê a igreja que não está prostrada? Cadê a igreja que não se dobra diante do inimigo? Cadê? Neemias disse: você não tem parte aqui não. Vocês não têm parte, vocês não fazem parte da nossa família. Vocês estão fazendo o que aqui? Olha, Neemias, Sambalate, Tobias já estava no meio do povo de Deus para bagunçar. Quando Neemias chegou para organizar a casa, eles quiseram passar na frente. Deixa eu concluir aqui a palavra para você entender. Deixa eu terminar. Deus está tratando com a sua igreja nessa tarde. Aleluia. Ei, deixa eu repetir o que Deus já falou pela manhã. Eu quero dizer para você que Deus está falando que há uma profundidade de água. Talvez alguém esteja dizendo: na minha igreja Deus não batiza. Na minha igreja o Espírito Santo não está batizando, não está tendo renovo. Aqui está, viu? Aqui tem águas profundas. Aqui tem o oceano do Espírito. Aqui tem, pega até o cântaro, pega o balde aí, minha irmã, pega aí, desembarca o vaso e busca água, porque aqui tem água profunda. É ano de água profunda, é ano de pegar água, de beber água, de saciar a sede. Tem palavra, tem palavra. Aqui tem palavra. Vai, Neemias. Se tu tentar restaurar, não vai dar certo. Aleluia. Capítulo 4, versículo 3 diz: e estava com ele Tobias, o amonita, e disse ainda que edifiquem, ainda que vocês levantem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Uma raposa, irmãos. A raposa, ela gosta de cavar, é até bonitinha, né? Parece um urso quando você olha uma raposa, mas não se confie, não. Tem a raposa e as raposinhas, que gostam de comer vinha. As raposinhas, ela vem, Clarinha, ela chega bem na cerca e ela começa a cavar. Tão bonitinho, Eva, subrecandarávia, estou. A raposinha, Eva. É por isso que ele dá o exemplo da raposa, pode derrubar. É porque ela começa cavando, sabe? E ela vai se aprofundando, mas aqui não. As portas do inferno não prevalecerá. Ei, raposa, ei, raposinha, aqui tem Jesus de Nazaré, que está no comando da sua igreja. O inimigo até pode tentar, mas já caiu. Já caiu nessa tarde, em nome de Jesus. Repita comigo: caiu em nome de Jesus. Caiu em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E no capítulo 6, glória a Jesus.
É quando a gente leu aqui no texto 6:3, que diz que eles, Tobias, Sambalate e Gesem, quer chamar Neemias para congregar. Só que é uma armadilha, como eu falei. Para os três era político, mas para Neemias era espiritual. Porque eles queriam congregar, só que quando Neemias descesse, eles queriam matar Neemias. E Deus já tinha revelado a Neemias no seu sentido, dentro do seu coração. A igreja santa que está apercebida, não é a desapercebida. A igreja que chegou aqui apercebida, levanta a mão. Só tem 5 apercebida, glória a Jesus. Vou repetir de novo, cadê as igrejas que não estão dormindo? Levanta a mão e dá glória a Deus. Se prepare, irmãos. Você talvez não seja pedreiro. Talvez você não maneje a empoladeira. Talvez você não maneje a colher de pedreiro. Sabe por quê? Porque talvez você seja copeiro. Mas na casa de Deus, quando Deus chama, você tem que manejar. E aquilo que você não sabe, Ele te capacita. Irmã Márcia, eu não sei rebocar não. Se preocupe não, Deus vai te capacitar. Irmã Márcia, eu não sei trabalhar na enxada, porque eu sou copeiro. Eu só sei carregar bandeja, café. Ah, não se preocupe não, que o Deus que te chamou vai te capacitar. Vai te capacitar, vai te capacitar. Está preocupado com o quê? Está com medo de quê? Eu só sei o que fazer. Neemias também não sabia não levantar muro. Só se via café. Só se via a comidinha do rei Artaxerxes. Só levar o vinhozinho experimentar, porque se tivesse envenenado, Neemias morria. Mas na hora que Deus chamou, ele teve que pegar a desempoladeira. Ele teve que aprender a fazer muro, a restaurar, a edificar, a levantar. Deus está dizendo, se você não canta, vai passar a cantar. Porque o exército de Deus vai ter que batalhar, vai ter que lutar. Está pensando que foi o homem que te convocou? Foi não, minha irmã, foi Deus. Você é escolhida e escolhido de Deus. Coloca aí a espada na mão. Sabe por quê? Porque na hora da guerra, você fica com a desempoladeira numa mão e a espada aqui, ó, desembanhada. Quem trouxe espada nessa tarde vai levantando. Eu já trouxe a minha. Eu já trouxe a minha. Eu já trouxe a minha. Crente que não usa espada é crente fraco. Crente que não usa espada, não sabe manejar a espada, é crente fraco. É vastemanaia sóbria. Comece a manejar hoje, porque tem uma guerra se formando. Tobias, Gesem, Sambalate está tentando contra a igreja, mas é espiritual. Eu acho engraçado, porque eu vou terminar aqui. Eu acho assim que o inimigo ele é astuto. Então o inimigo ele diz, vamos fazer uma coisa, vamos matar eles, vamos formar uma guerra, vamos entrar, vamos aproveitar que o muro está sendo levantado, vamos entrar. Aí Neemias, ele diz, olha, todos vocês, cerquem a cidade, porque o crente tem que estar de vigilância. E vocês, coloquem a espada desembanhada. E quando subir do andaime, quando você subir na escada, você jogar assim, ó, rapá, o reboco, pá. Você olha aqui a espada aqui, ó. Uma mão aqui, outra na espada. Uma mão aqui, outra na espada. É Deus dando uma estratégia de luta para crente que está doente, para crente que está enfermo, para crente que está eu estou falando fisicamente. Crente que está com trombose, crente que está com problema de coração, com pressão alta, crente que está com câncer. Deus está dizendo, se prepara, minha filha, porque eu estou entrando com providência. Deus vai tirar muito do... Eita, glória a Jesus. Deus vai tirar muito da sala de UTI para servir a Ele, vai ressuscitar. Deus vai trazer vida para quem está entubado, para voltar a pregar. Deus vai dar chance, vai dar oportunidade, porque Tobias, Sambalate e Gesem já caiu nessa tarde, em nome de Jesus. Quem crê, levanta a mão, levanta a mão. Ei, vai fazendo a obra e Jesus vai te curando. Vai fazendo a obra e Jesus cura de diabetes, pressão alta. Jesus visita as artérias, os nervos, a veia, dá estrutura na coluna cervical, lombar, visita a perna, visita o joelho e faz a obra. Só que tem crente em casa acomodado. Neemias podia ter ficado no sofá, é muito mais gostoso. Na poltrona ali do rei, do ladinho dele, fofinho, irmão, confortável, olha, seguro, arrodeado de exército, mas não, ele foi para o meio. Crente que sabe que é convocado para o exército, né, irmão? Ele fica no meio.
Sabe por quê? Porque ele sabe que quem vai adiante dele é o rei, é o Deus de guerra, é o Senhor dos exércitos. Você está aqui, ó, com a armadura todinha de Deus. Aqui é o exército. Tem a linha de frente, né? Quem vai na frente é ele. Diga aí para sua irmã, quem vai na tua frente é Deus. Quem vai na tua frente, guerreando as tuas guerras, é o Senhor da guerra, o Senhor dos exércitos. O Deus de Jacó, o Deus de Israel. O Deus de Jacó está conosco. Eita, Ele é nosso refúgio, fortaleza e socorro presente. Glória a Jesus. Ele manda chamar e manda mais ou menos 4 cartas. A 5ª carta já é para dizer a ele que ele quer ser rei, quer ser governador. Vem cá, Neemias. Vem congregar. Nós estamos aqui, queremos te ver. E Neemias, irmãos, com a mão na desempoladeira. Quem é pedreiro sabe. Deus já me dá essas palavras todo dia, porque eu não entendo, né? É Deus que faz. Aí Deus ali, ele com a mão ali, irmão, na ferramenta, levantando o muro, cada um levantando o seu. O que era da porta do peixe, estava do lado da porta do peixe, restaurando a porta do peixe. Quem estava ali na porta de Efraim, restaurando a porta de Efraim. Quem vivia na porta do vale, estava ali, ajeitando os muros, fechando as fendas. Cadê o crente que chegou aqui para fechar a brecha nessa tarde? Ei, onde tiver uma brecha, Satanás vai entrar. Mas se você fechou a fenda nessa tarde, ei, ele já caiu por terra, viu? Jesus já te deu vitória. Fecha a brecha. Muro fendado fica fácil para Satanás entrar. Agora, quando o muro está bem fechadinho, joga, irmão, joga, fica no meio, se possível for. Fecha a brecha nessa tarde, se quiser vitória. Aleluia. Quem estava na porta das ovelhas fechava ali as portas, os portões, cada um espiritualmente. Aí eu acho interessante que ele diz assim, olha, eu estou em uma grande obra, eu não posso parar. Porque se eu parar vai cessar. Deus enviou, foi a mim, a presença dele está comigo e eu não posso parar. Ele manda de novo, por 4 vezes. E ele diz, diga para ele que eu estou em uma grande obra. Ele vai repetir a mesma coisa. Crente esperto não para a obra por causa de falação. Crente que está na presença de Deus, irmã Cedilma, não para a obra por causa de disse-me-disse. Crente que está na presença de Deus, ele conclui aquilo que Deus mandou ele fazer. Então não volte da metade, permaneça. Não já chegou no meio? Vai em frente, minha irmã. Vai em frente, porque restaurar é mais difícil, né? Eu sempre digo que construir é fácil, mas reconstruir é mais difícil. Oh, aleluia, glória, glória a Deus. E para a gente terminar, depois, em 52 dias, passou Neemias construindo o muro. E quando ele conclui, Esdras já havia passado. E agora ele vai se unir para o espiritual. Porque não adianta fazer obra, irmão, com o espiritual lá embaixo. Não adianta, irmã Jane, fazer a obra com os muros fendados. Deixar à mercê do inimigo. O portão no chão. Faz a obra desleixadamente. Não adianta. Fazer a obra a hora que quer, a data que quer. Irmão, no momento que você não quer, é o momento que Deus mais trabalha na tua vida. Às vezes a gente não quer ir para o culto, mas quando a gente chega no culto, Deus trabalha de uma forma extraordinária. Sabe por quê? Porque é uma guerra espiritual para a gente não se levantar. De manhã para eu chegar aqui é uma luta tão grande, irmã. É um andor tão grande no corpo. Sem falar das visões espirituais na madrugada. Eu começo, irmão, a me assustar de noite. É tanta coisa para ficar cansada. A guerra é tão grande, a luta é tão grande que quando dá 8 horas eu estou só o estrago para chegar aqui. E ainda tem a voz do adversário que diz, vai hoje não. Sim ou não? A voz do adversário que diz, fica em casa. Teu sofá é tão fofinho. Tua cama quentinha. Olha, faz um café com leite. O quê? Aí eu digo, é nesse dia que essa guerra está me afrontando, que eu vou fechar a brecha. Eu vou me levantar. Eu vou dobrar o meu joelho, eu vou orar. E minhas pernas chegam a pesa. Mas quando eu chego aqui, me dá uma alegria tão grande. Quando eu dobro o meu joelho, que eu olho para a minha coordenadora, irmã Antônia, eu olho para minhas irmãs. Eu olho para as irmãs louvando, orando, adorando. Eu olho para elas e digo, meu Deus, valeu a pena. Valeu a pena chegar, valeu a pena. Valeu a pena ver essas irmãs esforçadas. Eu também quero, eu também vou me esforçar. Glória a Jesus. E Neemias, ele deu o seu melhor.
e ele e Esdras trabalharam no espiritual do povo, porque não adiantava. O muro está tudo bonitinho, os portão fechados e o povo sem querer orar. Tem que ter oração. Diga assim para o seu irmão e para a sua irmã, tem que ter oração. Crente que não ora, fica à mercê do inimigo. Por isso Neemias passou 40 dias jejuando e orando para ir diante do rei. Ô irmão, Deus está convocando uma igreja que ora. Ô Flavinha, vamos adorar a Deus. Anava sobre camanavasté. Ah, meu Deus do céu, há uma bênção sobre medida, camandafaz, de Deus sobre este lugar. Aleluia. Que Deus lindo, que Deus tremendo. Eu amo fazer a obra de Deus. Oi, irmão, eu não meço esforço. Quando eu saio daqui, eu vou para casa e de lá eu já vou para lá, para a Fazenda Cone, dar glória, aleluia, com as minhas irmãs. E as irmãs dizem, irmã Márcia, que mistério é esse? Eu digo, minha filha, vá para lá sentir. Você passar o dia todinho, você chega ligado em 220 na igreja. Ó, irmão, eu chego cantando mais alto que as irmãs, irmã misericórdia, irmã Márcia. Eu digo, minha filha, não tem botão que desligue. Oh, glória, como é bom, papai, manda mais. Faz assim com a mão, ó, manda mais, manda mais, manda mais, porque enquanto você faz a obra, Jesus te cura. Enquanto você faz a obra, Jesus trabalha. Enquanto você faz a obra, Ele cuida da tua casa, da tua família, do teu filho, do teu neto, do teu marido. Enquanto você faz a obra, Jesus trabalha.